Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Estou aqui hoje dando continuidade sobre as aulas de ecologia e a aula de hoje é voltada para as relações ecológicas interespecíficas, harmônicas e desarmônicas, ou seja, são as relações ecológicas que vão acontecer entre espécies diferentes, entre espécies distintas. E dentre essas relações, existem relações que são benéficas para pelo menos um dos integrantes e relações aí que vão ser maléficas, são chamadas então de relações desarmônicas. Então, relações benéficas, harmônicas e maléficas que trazem prejuízo para algumas das espécies, chamadas de relações desarmônicas. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, se inscreva, ativa o sininho aí para receber as notificações, deixa seu like, seu comentário e, se possível, também compartilhe aí nas redes sociais. Então vamos para a vinheta e vamos falar sobre as relações interespecíficas harmônicas e desarmônicas. Muito bem, vamos começar falando sobre as relações interespecíficas harmônicas. Dentro das relações interespecíficas harmônicas, a primeira que eu destaquei é o mutualismo. Dentro do mutualismo eu vou ter dois tipos, o mutualismo facultativo e o mutualismo obrigatório ou simbiose. Qual que é a diferença? No mutualismo facultativo, essa interação pode ocorrer ou não. Se não ocorrer, nenhum dos indivíduos vai ser prejudicado. Se ocorrer, geralmente vai ter ajuda, algum dos indivíduos vai ser ajudado, vai ter uma troca de favor aí, né, entre os dois. Porém, no caso do mutualismo obrigatório ou simbiose, né, as espécies elas não podem viver separadas uma da outra, daí o termo obrigatório, porque elas não existiriam sem essa ligação próxima, sem essa relação próxima entre as duas. Vamos começar falando aí do mutualismo facultativo, que também é chamado de protocooperação. Essa protocooperação, esse mutualismo facultativo, ela vai ser simbolizada por dois sinais positivos, mais e mais, porque nesse caso ambos vão ter uma troca de favor, né? No caso aqui, nessa relação aqui do jacaré com a ave paliteiro, o que acontece? O jacaré, quando ele come alguma presa, sempre vai ficar entre os dentes dele algum pedaço de carne, alguma sujeira, né? E isso pode trazer prejuízo, infecções ali na boca desse jacaré. O que acontece? Ele fica ali com a boca aberta e aí vem esse pássaro chamado de paliteiro e ele vai limpar os dentes desse jacaré, vai fazer uma limpeza. Daí o termo paliteiro, tá? Então, nesse caso, está tendo uma troca de favor, ambos estão sendo, né, vamos dizer assim, recebendo uma troca de favor. O que acontece? O paliteiro está limpando os dentes do jacaré, né? O benefício do jacaré é esse, ter sua boca limpa, né? Já o paliteiro está tendo em troca o quê? A comida ali fácil, né, sendo disponibilizada para ele. Então está tendo essa troca de favor, tá? Aqui eu tenho o caranguejo ermitão e as anêmonas do mar. Essas anêmonas do mar, geralmente elas são sésseis, ou seja, elas vivem fixas no substrato. Então elas são imóveis, apenas os tentáculos ficam ali pegando o que passar por elas. Já o caranguejo ermitão, ele é móvel, né? E o que acontece? Ele, por ter um corpo mole, ele geralmente pega conchas de moluscos mortos e coloca no seu dorso para se proteger. E as anêmonas do mar, na sua fase larval, acabam se fixando sobre, né, essa carapaça aqui, vamos dizer assim, desse caranguejo ermitão. E o que acontece? Elas vão ser transportadas pelo caranguejo ermitão. Qual que é o benefício nesse caso para a anêmona do mar? Ela consegue explorar melhor o ambiente em busca de comida, em busca, né, de nutrientes. Em vez de ficar parada, nesse caso aqui, ela vai acompanhar o movimento do caranguejo explorando o ambiente. Mas qual que é a contrapartida? O que ela faz para o caranguejo? Qual que é a troca de favor que ela faz? As anêmonas do mar são altamente urticantes, ou seja, nesses tentáculos aqui, elas possuem substâncias tóxicas, né, que acabam afugentando predadores. Então, por elas estarem aqui sobre o corpo do caranguejo, ela acaba protegendo o caranguejo ermitão aí de predadores.
Então, né, eles conseguem fazer esse mutualismo, essa troca de favores, onde os dois vão ser beneficiados nesse caso. Aqui embaixo eu já tenho mutualismo obrigatório ou simbiose. Eu destaquei aqui no caso a simbiose que acontece entre o protozoário do gênero Triconinfa, né, que vive no tubo digestivo dos cupins. O que acontece? Os cupins, eles retiram seu alimento, eles se alimentam de madeira, de celulose. Só tem um grande detalhe: o organismo dos cupins não consegue fazer a digestão sozinhos, não conseguem digerir a celulose. Então, o que aconteceria? Como eles comem só madeira, eles acabariam morrendo. Porém, em contrapartida, existe dentro de todos os cupins esse protozoário aqui, né, do gênero Triconinfa. E ele sim, ele consegue fazer a digestão, produzir enzimas que quebrem as moléculas de celulose, deixando disponível essas moléculas de celulose aí para o cupim. Então, ele faz essa atividade aí em prol do cupim, ajuda o cupim nisso, fazendo a digestão para o cupim. E qual que é a contrapartida para ele, para o Triconinfa? O cupim deixa disponível a celulose. Esses protozoários aqui, eles não conseguiriam viver no ambiente, eles não conseguiriam retirar a celulose direto ali de um tronco de uma árvore. Então, existe essa troca de favor, onde nenhuma das duas espécies, no caso, conseguiriam sobreviver separados. Outro caso muito comum é o caso dos líquens, que é a associação entre fungos e algas. Nesse caso aqui, também eles vivem juntos obrigatoriamente, né? Sabemos aí que as algas são seres autótrofos, fazem fotossíntese. Porém, nesse caso aqui, essas algas, elas não conseguiriam retirar do ambiente, se elas vivessem separadas dos fungos, a água e sais minerais. Em contrapartida, os fungos não conseguem aí adquirir totalmente o seu alimento sozinho. Então, o que acontece? Os fungos pegam do ambiente água e sais minerais e cedem essa água e sais minerais para as células, né, das algas que estão vivendo junto com eles, agrupadas com as células dos fungos. Essas algas fazem o quê? Pegam essa água e sais minerais, mais gás carbônico, e fazem um processo chamado de fotossíntese e produz carboidratos. Parte desses carboidratos, que são os alimentos, elas vão ceder para os fungos. Então tem uma troca de favor também, e nesse caso também um não pode viver sem o outro. Outro caso é de algumas bactérias e alguns fungos que vivem associados às raízes de plantas, tá? Alguns gases, como o nitrogênio, as plantas necessitam do nitrogênio. Porém, o nitrogênio está disponível na natureza, geralmente na forma de gás. E a planta não consegue metabolizar, usar esse gás de nitrogênio. Ela precisa de pegar uns sais, esse nitrogênio na forma de sal, sais minerais. E algumas bactérias, como as bactérias Rhizóbio, elas conseguem pegar, né, esse gás de nitrogênio e fazer aí um processo e transformar em nitrato. Tá? E aí sim esse sal fica disponível para as plantas. As plantas utilizam isso aí no metabolismo também, né? Fazem fotossíntese, utilizam na sua maquinária celular, e em contrapartida também cedem, né, para essas bactérias carboidratos, nutrientes, proteção para elas viverem. Então também um está ajudando o outro e vivem associados, um dentro do corpo do outro, aqui no caso dos fungos, né, que vão formar as micorrizas, e algumas bactérias que fazem esse processo chamado de micorrizas, que são esses tubérculos aqui que existem nas raízes, principalmente das leguminosas, como a soja, né, e o feijão. Nesse processo, né, eles vão criar sais, né, minerais aqui a partir dos gases presentes aí na atmosfera. Então, por uma depender da outra, também é um mutualismo obrigatório ou simbiose. Então, com relação ao mutualismo, bem simples. Quando ambas as espécies não podem conviver separadamente, que elas morreriam, é o que nós chamamos de mutualismo obrigatório ou simbiose. Se essas espécies podem viver separadas tranquilamente, uma sem a outra, é chamada de mutualismo facultativo ou protocooperação. Tá ok? Bem fácil, bem tranquilo sobre o mutualismo. Outra relação interespecífica harmônica é o comensalismo. Nessa relação
né, de comensalismo, eu vou ter também a participação de duas espécies diferentes, tá? Aqui o caso do tubarão e o peixe-piloto, né, também conhecido como rêmora, e aqui a jamanta, né, que é uma raia e também esse peixe-piloto. E aqui no caso a anêmona do mar, né, e o peixe-palhaço. Nesse caso aqui, tanto o peixe-piloto quanto o peixe-palhaço são os comensais, porque eles vão ser beneficiados nessa interação, né, nessa relação com essa outra espécie. Porém, nem o tubarão, nem a jamanta, nem a anêmona vai ser prejudicado ou beneficiado. Tá? Então, no caso, o comensal, o ser comensal na relação, recebe esse ponto positivo, sinal de positivo. E o outro ser recebe esse sinal zero, que significa que é neutro, ele não recebe, nem é ajudado e não é prejudicado nessa relação. Né? No caso aqui com o tubarão e a jamanta, esse peixe piloto, né, ou rêmora, ele tem no dorso da sua cabeça ventosas, e essas ventosas ficam presas aqui na barriga do tubarão ou da jamanta, né? E ele vai ser levado pelo movimento do tubarão ou da jamanta, então ele não gasta energia para se movimentar. Também quando o tubarão ou a jamanta vão se alimentar, sempre desprende pedaços aí das suas presas, e essa rêmora aproveita para se alimentar desses, né, pedaços aí da presa que é desprendido. Então aí que está o benefício, né, para o ser comensal aí, para o peixe piloto. No caso aqui do peixe palhaço, o que acontece? Ele é um peixe muito visível por ele ser bem colorido ali no ambiente marinho, e ele não tem muita defesa. Então o que ele faz para se proteger no ambiente? Ele vai viver, se esconder dentro da anêmona do mar. A anêmona do mar é altamente venenosa, urticante, né, como eu já disse, e nesse caso aqui o que acontece? Esse peixe palhaço, ele é imune a essas toxinas e ele consegue ficar aqui dentro. Contrapartida, ele se protege. Os predadores que gostam de comer, ele não vão pegar, porque se chegar aqui vai ser ferido aí pelas as células urticantes da anêmona do mar. Quando essa anêmona mata algum animal, algum peixe, também sobra partículas para ele, e ele também vai se alimentar, né, dessas partes que se desprende aí da presa, né, quando a anêmona do mar pega alguma presa. Então ele também vai receber esse sinal positivo, tá? Então ele é um comensal. Vamos falar uma outra relação muito legal, é o chamado de inquilismo. O inquilismo, né, é um tipo de relação interespecífica em que uma das espécies serve de casa, serve de moradia para o corpo para outra espécie. Porém, ela não vai ser prejudicada, tá? Nesse caso aqui do inquilismo, o ser, né, o ser que não é um comensal no caso aqui, porque ele não vai ter benefício da comida, por exemplo, nesse caso, mas ele vai viver dentro do corpo, ele não vai causar prejuízo. É o que acontece na relação entre o pepino do mar, né, que é um ser aí que vive no fundo do mar, e o peixe agulha. Esse peixe agulha, ele acaba morando dentro, né, do final do tubo digestivo desse pepino do mar, que seria o ânus desse animal. Então ele sai, vai comer, vai se caçar fora do corpo, e depois ele vem e se esconde aqui dentro, né? E os peixes, outros predadores, não vão atacar ele aqui dentro do corpo do pepino do mar, tá? Então, nesse caso, é o inquilismo entre animais, tá? Eles vivem, vai ser, qual receberia o sinal positivo nessa relação do inquilismo? Nesse caso, o peixe agulha, e o pepino do mar seria zero também, porque ele não é nem prejudicado, né, e nem ajudado nessa relação. Outro tipo de relação bem parecida com o anterior é o epifitismo. O epifitismo é uma relação aí do tipo, né, de inquilismo entre plantas, tá? É um tipo de inquilismo que acontece entre plantas. Os exemplos mais típicos de epifitismo são os que, né, as orquídeas, por exemplo, e as bromélias, né, que vão viver aí sobre o corpo, sobre o tronco de árvores maiores, né? Essas plantas, geralmente as bromélias e as orquídeas, são plantas de pequeno porte e ficariam numa floresta. Se elas nascessem ali no solo mesmo, não conseguiriam explorar muito bem, ter acesso à grande quantidade de sol necessária. Então ocorreu um tipo de adaptação em que elas, né, são
consegue se desenvolver sobre o corpo dessas plantas, mais no topo dessas plantas, ficando assim mais próxima do sol, né, sendo beneficiada aqui, né, por ter acesso, né, para usar de moradia o corpo dessas plantas, né, os troncos dessas plantas, galhos, né, e ficar mais próximo do sol. Então elas, né, são as plantas chamadas de epífitas. O sinal delas seria positivo e do outro, né, do tronco da árvore, a outra árvore negativo, porque nesse caso aqui, né, não é, essa árvore não é prejudicada, tá? Nesse caso aqui não é prejudicada. Agora vamos falar um pouquinho das relações desarmônicas e vamos começar falando das relações desarmônicas, né, com o predatismo. O predatismo é aquela relação entre o predador e a presa. O predador é o ser que caça e mata uma outra espécie para se alimentar. Então o predador vai ser o beneficiado dessa relação, né? O sinal desse ser vai ser positivo. E da presa aqui o sinal vai ser negativo. Então aqui o exemplo mais clássico que a gente usa no nosso dia a dia é o leão comendo uma presa, nesse caso uma zebra, onde a zebra, né, é a presa e o leão é o predador. A zebra perde sua vida nesse caso, então negativo. E o leão, como adquire seu alimento, nessa relação, sinal positivo. Relação desarmônica, porque uma das espécies morre, aqui no caso é prejudicada, né? Morre mesmo. Outra relação desarmônica específica é o parasitismo. É a relação que envolve os parasitas. No caso dos parasitas, eu coloquei como exemplo o piolho, o carrapato e a lombriga. O piolho e o carrapato são chamados de ectoparasitas, porque eles vivem fora do corpo do animal, enquanto a lombriga é o endoparasita, endo dentro, então ela vive dentro do corpo de um outro animal, de uma outra espécie, tá? Ambos aqui vão estar retirando sangue do seu hospedeiro, né? Tanto o piolho, que parasita aí também o ser humano, o carrapato, eles vão sugar o sangue do hospedeiro. Em contrapartida, a lombriga vai estar dentro do intestino, vai morder as vísceras e vai retirar um pouquinho de sangue também, prejudicando o hospedeiro. Então, ambos aqui, esses predadores, vão receber o nome de parasitas e recebem o sinal positivo. Em contrapartida, né, o ser onde eles estão vivendo, fora ou dentro do corpo, dependendo do caso, recebem o sinal negativo, porque estão perdendo partes do seu organismo para eles. No caso aqui, o sangue. Então, relação desarmônica também. Um outro tipo de relação interespecífica desarmônica é o amensalismo, também conhecido como antibiose, tá? Esse amensalismo ou antibiose consiste numa relação desarmônica em que indivíduos de uma população, de uma espécie, secretam substâncias que inibem ou impedem aí o desenvolvimento de indivíduos de populações de outras espécies. Tá? É o caso aqui, né, mais conhecido, mais citado nos livros didáticos, mais cobrados também no Enem vestibular, é o caso do fungo do gênero Penicillium, né, que produz uma substância que impede o desenvolvimento de bactérias, impede que essas bactérias se dividam ao meio e se reproduzam, porque a reprodução das bactérias é bem simples. Ela apenas se divide, aumenta um pouquinho o seu tamanho e se divide ao meio, formando duas bactérias, processo chamado, né, de cisciparidade, de divisão celular simples, tá? Então, e o que acontece? Esse penicilino secreta uma substância, ele é um fungo chamado de penicilina, que é o primeiro antibiótico a ser desenvolvido, que salvou e salva muitas vidas até hoje, tá? E essa substância impede justamente que as bactérias se reproduzam, se dividam. Como todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre, se ela não reproduziu, não se dividiu ao meio, ela vai morrer. O ciclo de vida das bactérias é bem curto, então aí em poucos dias a infecção acaba sendo combatida, se for usado o remédio de forma correta. É o que aconteceu aqui, ó. Esses sinais aqui esbranquiçados são o que? São bactérias do gênero Staphylococcus. Em contrapartida aqui eu tenho o fungo, esse fungo produziu substâncias que saíram do corpo dele, formando o que? Formando essa divisa entre, né, a colônia deles com as de bactérias. Então aqui as bactérias não conseguiram se desenvolver pela presença da penicilina, dessa substância antibiótica.
tá? Então é uma relação desarmônica em que um ser produz substâncias que inibem o desenvolvimento de outras. Outro tipo aí de relação interespecífica desarmônica é a competição interespecífica. Nesse caso da competição interespecífica, ambas as espécies são prejudicadas, porque elas vão estar competindo aí por lugar, por espaço, por alimentos. Então nesse caso tem o que nós falamos de sobreposição de nicho. Nesse caso aqui eu tenho carnívoros lutando pelo mesmo espaço, né, pelo mesmo local aí onde tem as suas presas. Então ambos vão ser prejudicados se tiver grandes populações aí de leões, né, e de outros felinos aqui, outros carnívoros como a hiena, né, e o leopardo. Então sempre vão estar competindo aí pela presa, né, deles aí no ambiente. Outro caso seria a competição entre vacas nossas aqui no Mato Grosso, que tem bastante, né, e os gafanhotos. Ambos também vão estar competindo aí pelo caso aí da grama, né, pelo alimento, pelaquela grama, né. E aí, professor, mas e no caso, os gafanhotos geralmente, se não passar um veneno, não combater, eles acabam vencendo a parada ali, as vacas morrem de fome. As vacas até vão morrer de fome, mas se não tiver uma outra pastaria, um outro ambiente para explorarem, eles também vão morrer de fome depois, porque eles comem tudo e não resta nada. Então, nesse tipo de competição interespecífica aqui, ninguém é beneficiado, todos vão ser prejudicados nessa relação. Tá? Se acabar, por exemplo, a presa desses carnívoros aqui, todos vão morrer de fome, né? Então, por isso que nós falamos que essa competição é desarmônica e o sinal é negativo para dois, menos, para as duas espécies integrantes aqui no caso desse tipo de relação. Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham